Pronto, já estou gravando aqui, apesar do pessoal não estar assistindo essas gravações, mas enfim. Bom, gente, temos aqui um público muito grande, né, hoje, mas para não demorar muito, né, para a gente não se prolongar mais do que o necessário, eu já vou iniciar aqui. Pessoal, eu estou sem a imagem da câmera porque eu não encontrei o meu tripézinho de botar o celular. Eu acho que os meninos atentaram aqui, botaram em algum lugar e eu não encontrei. Depois eu vou procurar direitinho. Mas aí vocês se- é, já estão acostumados, né, ficar sem câmera, então acho que isso não vai incomodar vocês. Pessoal, em primeiro lugar, bom dia, né? Deixa eu até perguntar para vocês se tá ok o áudio. Tá ok o áudio aí? Tá ok também se tá aparecendo, né, para vocês o slide. Pronto, já me confirmaram aqui que tá ok, né? Pessoal, ó, segunda-feira, acho que foi na segunda, se eu não me engano, eu propus para vocês, né, a leitura de algumas páginas e essas, né, a gente vai explicar. Eu vou explicar aqui para vocês hoje algumas, né, e tem outras que a gente vai fazer novamente uma leitura posterior para que a gente veja tudo de maneira não deixando nada para trás, vamos dizer dessa forma. Nós, né, iniciamos né, nesse segundo momento agora, nesse segundo bimestre, uns assuntos bem tranquilos assim, né, que não são tão apreciados por vocês, vamos dizer dessa maneira, mas são assuntos bem fáceis e que a gente tem o entendimento deles de maneira bem tranquila. Hoje nós vamos iniciar aqui falando sobre pintura, né? Então a gente vai entender alguns aspectos dessa modalidade de arte para que a gente se situe realmente dentro do conteúdo. Aqui, gente, deixa eu até dar um zoom aqui para quem está vendo essa gravação, que fica bem pronto. Deixei certinho aqui. Nós temos aqui, né, gente, alguns elementos que compõem uma pintura, né? Quando você vai compor uma pintura, é necessário que existam, né, alguns elementos para você trabalhar, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, um dos primeiros elementos nós temos as cores, temos também as linhas, as formas, a luz, o espaço, entre outros, né? Aqui, gente, eu coloquei duas pinturas, né, uma do lado da outra, a mesma pintura, tá? Só que em momentos diferentes, em que trabalham essa temática, né? Aqui do lado esquerdo da tela de vocês, a gente vê uma pintura que não está ainda acabada, né? Então a gente tem aqui uma ideia de, vamos dizer que uma pintura bem abstrata ainda, né? Se você olhasse aqui, você não conseguiria identificar o que é que está retratando essa pintura, né? Já na outra aqui, né? Apesar de só ter feito algumas montanhas aqui, mas deu uma temática totalmente diferente, né? Então, apesar de você não ter uma explicação sobre o que é essa obra, você consegue identificar que é uma pintura que está retratando ali uma região montanhosa no nascer ou no pôr do sol, né? A gente vê por a questão dessas cores que está ali num momento de nascer ou pôr do sol, né? Então, só através desses elementos de cores, linhas, formas e luz, a gente consegue identificar, né, muitos e muitos aspectos que estão presentes dentro daquela obra sem sequer que se fale nada para a gente, né? Só do nosso olhar já consegue fazer essa identificação. Aqui nós temos uma arte cinética, né? Sabe essa coisa que o pessoal fica mandando no WhatsApp, que se você enxergar tal número aqui, você tem isso. Não sei se vocês já viram isso aí, mas o pessoal gosta de mandar nessas correntes de WhatsApp. Se você enxergar um número tal nessa imagem aqui, você tem miopia. Se vocês não tiverem visto, depois eu vou procurar um lugar que eu vi e vou mostrar para vocês. Mas o pessoal fica mandando essas imagens cinéticas, né? Que elas têm aquela ideia de movimento, né? Sem se mover, né? Ela não está se mexendo. Mas se você olhar para determinados locais dessa pintura, você tem, né, uma impressão de que aquilo está em um certo movimento, né? Isso acaba mexendo um pouco com o nosso cérebro, né? Causando assim um certo bug, né? E que a gente fica com aquela ideia de que está movimentando, né? Se você olhar bem por centro da imagem, você vai ter uma visão meio distorcida assim dos lados, né? Como se tivesse rodando, né? Inclusive tem até pessoas, né, que tem problema, né, em ver determinados tipos de imagem, se sente tontura, sente algum mal-estar. Inclusive alguns filmes, né, foram até proibidos de serem passados em algumas cidades, porque tinha muita gente, muitas pessoas, né, que eram fotossensíveis, né, aquelas cores que ficam mudando muito rápido, e isso causa um mal-estar muito grande em algumas pessoas. A gente tem, posterior à pintura, também a fotografia, né?
Então, a gente vem aqui de uma evolução, né, do desenho, da escultura, da gravura, tudo isso se converteu na pintura, né, ou na fotografia, perdão. Então, passamos, né, a entender de forma diferente como as coisas aconteciam. Imagine, alguns anos atrás, 200 anos atrás, um exemplo, a gente não entendia muito bem como as coisas ocorriam, porque a gente não tinha relatos, né, que eram provenientes daquele período em que a gente pudesse realmente ver e entender o que foi que aconteceu. Porque uma pintura, né, é totalmente passível à manipulação. Então, sei lá, aquela pintura que representaria um evento, por exemplo, que tinha 5 pessoas, mas o pintor achou, não, 5 pessoas é muito pouco, vou colocar aqui 10 pessoas na minha pintura para dizer que o evento bombou. E já numa foto não, né? Retrata realmente o que está ali na realidade. Então a gente tem uma evolução em que a gente dá adeus, entre aspas, para o desenho, para a escultura e para a gravura, porque a gente vai ter isso de maneira mais simples inserido dentro de uma fotografia. Depois vocês têm lá no livro de vocês, acho que vocês até deram uma lida lá nessa parte que fala da fotografia em si. Aqui, gente, nós temos duas imagens, né? A do lado esquerdo retratando a primeira câmera que foi desenvolvida, e do lado direito temos uma câmera atual, né? Uma câmera moderna. Então a gente tem, né, uma relação muito de evolução, né, olhando para materiais, olhando para portabilidade, né, como é que era você andar com uma caixa de madeira dessa aí para tirar uma foto. E hoje em dia não, né, as câmeras cabem no seu bolso. Isso é um exemplo de uma câmera profissional, mas a gente tem câmeras profissionais nos nossos celulares, né, então a gente anda aí a qualquer momento preparado para fazer ali um clique, tirar uma foto de qualquer coisa que esteja acontecendo, porque essa portabilidade se tornou bem mais simples com o passar dos anos, né? Com isso, né, também tivemos a evolução das fotos, né? Então a gente tem aqui a primeira fotografia que foi retirada e uma fotografia, né, atual, entre aspas, que foi feita também com a câmera. Então a gente vê, né, aqui uma fotografia bem, vamos dizer assim, sem vida, né, sem cor, toda preta e branca, ficava aquela coisa meio, né, complicada de se visualizar. Se hoje em dia seu celular tira uma foto desse jeito, você nem posta nas suas redes sociais. Ah, eu só quero uma foto aqui se for top, só tiro foto aqui de iPhone. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma águia triscando a pontinha da asa ali na água, dando uma sobrevoada ali. Então, imagine o grau de precisão que essa câmera precisa ter para fazer uma foto dessa, né? Então, uma foto dessa aí só se consegue fazer com a tecnologia de câmeras muito avançada, coisa que não existia há alguns anos atrás. Então, você não tem relatos, né, de pássaros fazendo isso há alguns anos atrás, porque não tinha como se registrar. Então, o máximo que tinha era pessoas ali. Eu acho que até vocês pegaram essa fase, né? Acho que não, vocês já são daquela câmera digital, né, que o pessoal andava na mão. Mas antes um pouco disso, para se tirar uma foto, a gente tirava várias fotos assim, e o fotógrafo, né, pegava o filme, que as imagens eram todas invertidas, e levava em um local para poder imprimir as fotos, para poder lhe entregar. Às vezes você saía todo torto na foto, com o olho fechado, mas não tinha jeito, porque a foto já foi tirada. Inclusive a mãe de você, o pai de vocês devem ter um álbum desse aí de fotos assim que foram tiradas naquele período. Então você recebia só o negativo das fotos, que eram suas fotos com as cores invertidas para você ir no local e imprimir, né? Inclusive tem até um meme rolando, eu sei que vocês são por dentro do meme, né? Que é esse negócio invertido aí. O pessoal bota as cores invertidas e fazem piadas a respeito de alguma coisa, né? Não sei se vocês estão por dentro desse meme aí, mas ele trata muito desse negativo, né? Que é aquela questão que a gente tinha nas câmeras um pouco alguns anos atrás aí, 10, 20 anos atrás, vamos dizer mais ou menos esse cálculo. Então hoje, né, quando vocês vão postar uma fotinha na rede social, vocês tiram 100 fotos e escolhem uma para poder postar. Naquele momento não, né? Tirava uma foto ali e era aquela dali, e você ia ter que usar ela, né? Não ia postar em lugar nenhum, né, porque não existia rede social, mas quando você fosse mostrar para alguém, se você tivesse saído com o olho fechado na foto, já era. Nesse ponto, gente, a gente tem uma evolução dessa questão de fotografia, dessa questão artística, com Geraldo Barros, né? Então a gente tem
essa relação de evolução da fotografia, vamos dizer dessa maneira. Foi um artista nascido em Chavantes, né, que é o interior de São Paulo. Foi pintor, gravador, artista gráfico e designer. Um dos prepulsores da fotografia experimental. Ou seja, já se havia, né, fotos ali de maneira mais simples, né, chegar até as pessoas. Só que Geraldo Barros trouxe um questionamento de fazer fotos realmente artísticas, né, transformar aquilo dali em uma obra de arte, né? Até então não era, né? Era uma forma de registro para você guardar ali as suas memórias, né? Vamos dizer dessa maneira. Então Geraldo Barros disse até a seguinte frase: a fotografia é para mim um processo de gravura. Acredito também que é no erro, na exploração da casa, que reside a criação de uma fotografia. Me preocupei em conhecer as técnicas apenas o suficiente para me expressar, sem me deixar levar por excessivos virtuosismos. Acredito que a exagerada sofisticação técnica leva ao empobrecimento dos resultados, da imaginação e da criatividade, o que é negativo para a arte da fotografia. Geraldo Barros, né, disse com essa afirmação, com essa citação dele, que você deveria, né, se você quiser ser um artista, um fotógrafo, vamos dizer dessa maneira, se você quiser ser um bom fotógrafo, você tinha que conhecer só o básico para poder tirar fotos autênticas. Nesse ponto é muito importante que a gente pare para pensar alguma coisa. Ó. Hoje em dia, né, assim, tem muita gente famosa que faz muitas fotos, né, vamos dizer dessa maneira. Até você mesmo pode fazer um book seu, vamos dizer assim. E se você parar para pensar, as fotos de algumas pessoas são muito parecidas com as outras. Assim, um fundo parecido, um efeito parecido, um Photoshop ali que deixa a pessoa muito maquiada, né? Às vezes você vê uma pessoa totalmente diferente. Quando você vê ela ao vivo ali, fala, cara, essa pessoa não é a mesma que estava naquelas fotos ali. Por quê? O excesso de técnicas, principalmente de Photoshop, deixa as fotos muito assim robóticas, né? Vamos dizer dessa maneira. Existem até umas pessoas aqui em Valência que fazem esse tipo de foto, né? Eu não vou citar aqui para não dizer que eu estou denegrindo a imagem de ninguém, mas que a gente vê, né, que não parece muito com a realidade. E eu, particularmente, concordo em certo ponto com o Geraldo Barros, quando a gente tem que defender um pouco dessa autenticidade nas fotos, né? Então, quando você coloca muito efeito, quando você coloca muita tira muito da autenticidade da foto, acaba que desvirtua um pouco ali aquela imagem, né? Então, quem nunca viu uma foto aí de uma pessoa que você conhece pessoalmente, sabe que a pessoa não é daquele jeito, mas naquelas fotos ali tá perfeita. Ah, Maria, não tem uma espinha na cara. E isso acaba deixando as coisas muito robóticas, né? Vamos dizer dessa maneira, criando um padrão de perfeccionismo que na vida real não existe, né? Na vida real as pessoas têm espinha, as pessoas têm celulite, as pessoas têm ali, sei lá, uma olheira. E nessas fotos que as pessoas estão fazendo atualmente, não, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo tá ali na coisa mais maravilhosa do mundo. Embora, gente, isso não seja uma crítica para os fotógrafos, é uma crítica falando em relação à fotografia mais artística, né? Mais comum no nosso dia a dia. A gente tem aqui, ó, duas imagens, né, que tratam dessa questão de Geraldo Barros nas fotos que ele fazia. Então eu quero que vocês deem um zoom aí, tá, para vocês darem uma olhadinha na imagem da esquerda e na imagem da direita. Deem uma olhadinha aí, rapidinho. Pronto, já tivemos tempo aqui para dar uma olhada, né? Foi o tempo aqui que eu também tomei uma aguinha. E a gente tem essa ideia, né, de foto, assim, vamos dizer que meio sem sentido, vamos dizer dessa maneira, meia abstrata, né? Então você olha para essa foto do lado direito, é como se fosse ali sei lá, um gato, né? Mas que você vê que há duas janelas que foram tampadas ali, né? Ou dois buracos que foram tampados ali, que estão servindo como olho. E é isso. Do outro lado a gente tem algumas estruturas ali que não tem alguma relação com o nosso cotidiano e que você fica naquela de não entender realmente o que ele quis dizer com essas fotos. Então,
é realmente esse o questionamento que ele queria que fosse levantado a partir dessas imagens. Porque as formas abstratas levam o público a criar hipóteses sobre o seu processo de criação e também o que é que significa, né? Então, se eu, por exemplo, mostrasse essa imagem do lado esquerdo para 10 pessoas, talvez 5, 6 diriam que é um gato, a outro, não, já acho que é uma onça. Então, a gente já chegou em um resultado diferente, a partir da mesma imagem, né? Então, aqui, se eu tivesse numa sala de aula com vocês e dissessem assim algumas coisas, desse algumas características, né? Se eu falasse, olha gente, desenhe no caderno de vocês um animal que tem presas grandes, garras bem compridas, peludo, que ele tem um tamanho grande. Mesmo com essas mesmas características, o desenho de cada um de vocês seria diferente. Por quê? Porque cada um tem uma concepção do que é grande, cada um tem uma concepção do que é um animal dentuço, do que é um animal com garras. Cada um tem a sua percepção de acordo com as vivências que ele tem, né? Uma pessoa que assiste muito desenho, por exemplo, desenho não, né? Você chama de animes, vai ter mais inspiração porque já tem um certo conhecimento a respeito de alguns animais que aparecem por lá, né? Já uma pessoa leiga, assim, que não conhece, vai desenhar o que vier na mente dela mesmo. Então, a gente chega em diferentes resultados criando a mesma hipótese e dando os mesmos dados, porque todo esse processo de criação abstrata parte do mesmo ponto, só que atinge resultados totalmente diferentes, porque são passíveis de pontos de vista, vamos dizer assim. Aqui, gente, vocês vão fazer uma leitura depois, tá? Lá da página 218, 219, que é a interdisciplinariedade entre arte, química e física. Depois vocês vão dar uma lida lá na página 218 e 219. E a partir disso a gente parte para o ponto realmente da relação das cores, né? Que a gente falou lá no começo da aula. A gente vai ver agora a relação das cores dentro desse elemento propriamente dito da arte. As cores, né, são elementos presentes em nossa vida de diversas formas, aparecendo em roupas, nos ambientes, na alimentação, tantas outras coisas como, por exemplo, no tratamento de doenças, pois cada cor tem uma vibração que afeta o nosso corpo e mente, ativando glândulas humanas e funções orgânicas, fortalecendo o sistema imunológico. Então, algumas cores, né, são usadas até no tratamento de doenças, né, para a gente ter um melhor desempenho. Já foi comprovado que isso realmente é viável, usar essas cores nesses tratamentos de algumas doenças. Depois a gente vai ver isso de maneira mais aprofundada, vamos dizer assim. Aqui, gente, nós temos duas pinturas, né, e com a temática, né, um mundo de cores para ver. Do lado esquerdo da imagem de vocês aí, a gente tem uma pintura de Albert, né, do Albert, e outra pintura do lado direito de vocês, do Almeida Júnior. Então, olhando para a pintura que tem essas frutas, né, a gente percebe, deixa eu até dar um zoom aqui para o pessoal que vai ver a gravação, pronto. Olhando para esse lado dessa pintura que tem umas frutas, sem que alguém diga para a gente o que é que tem ali, você já consegue discernir que na imagem tem umas bananas ali, né? A gente vê que tem umas goiabas, a gente vê algumas frutas ali, uma fruta ali que parece um kiwi, outra fruta ali que parece um cacau. Então, através dessas cores, a gente consegue ter o discernimento do que é que o autor está querendo nos passar, apesar de nem estar falando com a gente. Ele poderia dizer, olha, nessa imagem tem ali uma bananeira ali atrás. Você já teria chegado a essa conclusão porque você viu uma folha de uma bananeira ali atrás, né? Já na imagem da direita, a gente tem essa relação de, vamos dizer assim, que a gente relaciona com um certo, não vou nem dizer sofrimento, né? Mas a gente vê que são pessoas de vida humilde, né? Você repara ali na parede que os detalhes mostram que a parede não tem um reboco muito bem acabado, que você vê ali os entornos da parede que é feita toda de barro mesmo, tijolinho ali feito artesanalmente, a janela, né, feita de madeira de uma maneira bem artesanal também. As vestimentas você percebe que não é nada luxuoso e a gente tem toda essa ideia através das cores, né, que foram colocadas ali para a gente ter o discernimento, né, do que é uma parede que está pintada, a parede que não está pintada, os tons, né, de roupa que eles estão usando, o chapéu,
uma viola que ele está segurando. Então, todo esse discernimento a gente tem através do mundo das cores, né? Vamos dizer dessa forma. Outra página que vocês deverão ler é da página 222 e 223, que é a interdisciplinaridade entre arte e biologia. São só coisas assim mais de aprofundamento, por isso que eu nem explico muito aqui. Não é muito, vamos dizer, entre aspas, relevante, apesar de ser sim, tá? A gente tem, nesse ponto aqui, a poética da cor. Assim, gente, prestem atenção. Do lado esquerdo, né, a gente tem uma imagem do filme de terror, né, do filme It, A Coisa. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme de terror. Do lado direito, vocês têm a imagem do Se Beber Não Case, aí na imagem do lado direito. Então, parem e pensem um pouquinho. Ó. Na imagem do lado do filme de terror, e do outro lado é um filme de comédia, você vê que no filme de terror, né, é tudo muito escuro. São todas cores escuras, até a fisionomia do personagem aí é escura, né? Você vê que ele não tem uma cor clara, uma cor viva, não, é tudo muito escuro. Você vê que esses filmes de terror as coisas acontecem mais à noite, né? Porque já traz para o ser humano um intuitivo ali de medo, né? Porque o ser humano sempre teve medo da escuridão, né? Então, essa temática de filme sempre trabalha com essa grade de cores bem escura. Então, se você for reparar, depois quando você for assistir um filme de terror, se você gosta, você vai ver que é tudo muito escuro, né? Acontece em porão, em sótão. Uma pessoa, é muito clássico isso. A pessoa escuta um barulho lá no porão e vai lá ver o que é que está acontecendo de noite. É uma coisa que ninguém faria na vida real, mas o povo faz nos filmes de terror. Do lado direito, a gente tem aqui uma imagem, né, de um filme de comédia. Então reparem, ó, você consegue ver todas as paredes, os fundos, tudo como é que está disposto ali no cenário. Você vê os personagens de maneira bem clara, né, vestidos sempre com roupas claras, né. Ó, você não vê nenhum de camisa preta, por exemplo, porque isso já é um truque já da cinematográfico que traz essa ideia para você de um relaxamento, né? Então você vê muitos personagens de filmes de comédia usando azul, né? Porque o azul já tem algumas pesquisas que comprovam que traz um relaxamento para você e aquilo já te coloca dentro do filme, né? Então você vê realmente essa temática no filme de terror. Você não sequer vê o fundo. O que é que tem lá no fundo dessa imagem do filme de terror? Você não sabe, né? E no filme de comédia, no fundo, você já consegue visualizar ali que tem uma parede, né? Provavelmente, aparentemente, estão dentro de um elevador. Eu consigo até situar onde é que eles estão, né? Já no filme ali de terror, eu imagino que ele esteja dentro de uma água ali, mas não sei o que é isso, se é uma banheira, num quarto muito escuro, se é no mar, se é um rio, se é um lago. Eu não posso dizer de certeza que é. Imagino que seja em uma água, mas não tenho como confirmar isso porque a imagem não me dá total certeza disso. Então a gente tem essa poética de cores que a gente trabalha no nosso dia a dia. Ou seja, tem gente que gosta de usar muito preto, né? Aí essa pessoa às vezes é vista como uma pessoa mais introspectiva, né? Tem gente que gosta de usar muitas cores floridas, né? E isso já a gente já associa uma pessoa mais alegre, né? Certo, isso não tem relação nenhuma assim com o que realmente a pessoa é, mas passa uma certa ideia, né? Então, a gente tem aqui essa temática de cores, de pintura, de fotografia, concluída até esse ponto. Depois disso, nós. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, vai que vocês estão falando alguma coisa que eu não vi. Uma galera de olho azul? Não entendi. Quem foi que comentou? Foi o Whitson. Ah, entendi. O pessoal no Instagram tem uns filtros também, né? Não é só os fotógrafos, não. O pessoal no Instagram mesmo já bota uns filtrosão, meu amigo, que, meu Deus, todo mundo perfeito. A arte dos impressionistas. A gente falou um pouco de cores, né? E o impressionismo trabalha muito essa temática de cores. Inclusive, esse é um assunto muito importante para vocês e muito cobrado no Enem, vestibulares de maneira geral. Posteriormente, a gente vai ter uma aula só falando sobre impressionismo. Aqui a gente vai entender um pouco como é que ele funciona. Então, a gente tem aqui ó, a arte dos impressionistas. O impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX. Vivia-se um momento de chamada Belle Époque, ou em português Bela Época.
O nome do movimento é derivado de uma obra de impressão de Nascer do Sol, de Claude Monet. Daqui a pouco a gente vai ver. Ao realizar pinturas ao ar livre, esses artistas fizeram pesquisas sobre as mudanças na atmosfera e suas consequências na composição da cor e da luz. Impressionismo, né, foi usado primeiramente de maneira pejorativa para se referir a pinturas inacabadas, né? Então os outros artistas chamavam eles de impressionistas porque diziam que as pinturas deles não estariam completas, né, acabadas. Aqui, ó, nós temos essa imagem, né, do Nascer do Sol ali de Claude Monet e outra, né, que é a Catedral de Rouen, que também é uma obra impressionista. Essas são as duas mais famosas, tá? Mas temos diversas outras que também têm uma representatividade dessa temática muito grande. Então, do lado esquerdo da imagem de vocês, a gente tem o Nascer do Sol, né, de Claude Monet, e que a gente vê ali, ó. Vamos fazer a seguinte suposição. Você é uma pessoa leiga, né, está olhando essa imagem. O que é que você imagina, né? Bom, eu imagino aqui de maneira leiga, né, que seja uma imagem retratando, obviamente, o nascer do sol e que parece Pessoal, só um segundo. Deixa eu ver quem está batendo aqui na porta. Pronto, voltei. Essa é uma das desvantagens de trabalhar em casa, né? Você está sempre em casa, então toda hora que chegar alguém, você tem que sair. Ou então você faz igual o pessoal, né? Não tem ninguém aqui não, o pessoal tá batendo, você finge que não está nem ouvindo. Nós temos, né, essa imagem do lado esquerdo que traz essa relação, né, de nascer do sol ali. Então você vê a cor do sol refletindo ali na água, o céu assim meio meu Deus do céu, não vai sair a palavra não, meio laranja, né? Vou resumir para não ficar mais travando aqui. Então a gente vê que como se fossem uns barquinhos ali, né, uns pescadores, algo do tipo, traz essa ideia, né, de muita imaginação. Então o impressionismo trabalhou sempre com essa temática de mudança ali de atmosfera, né, mudança de cores e também com a sua imaginação. Do lado direito, né, da imagem, a gente tem essa catedral que foi representada também nesse impressionismo. Prestem atenção, gente, que essas obras de impressionismo, ela não tem umas linhas muito definidas, tá? É uma questão mais realmente de não inacabado, tá? Isso foi usado pejorativamente. Mas aquela ideia de que se você olhar assim, você pensa, cara, falta alguma coisa ainda para essa imagem ficar melhor ainda. E o que seria isso, né? Seria aquelas formas mais definidas, né? Para a gente poder entender melhor. Mas a proposta realmente era essa, né? Então, você vê na catedral, né? Um céu também bem com essa temática de pôr do sol ou nascer do sol, porque eles visavam muito isso, né? Essa mudança de atmosfera ao longo do dia, né? Inclusive, eu coloquei aqui, até aqui duas fotos, deixa eu ver. Acho que está mais para frente. Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto, aí eu mostro para você a foto que eu coloquei aqui para a gente entender um pouco dessa temática de maneira mais aprofundada. A gente tem nesse ponto também, né, uma coisa que a gente chama do conjunto da obra. Ou seja, né, nós seres humanos possuímos a mesma geometria corporal, organizada nos mesmos padrões de movimentos e mesmo assim expressamos gestualmente de maneiras mais variadas possíveis. Então, assim como numa pintura, né, que se expressa de maneira diferente, nós também, né? Então, olhando uma pessoa, sabendo a postura corporal de uma pessoa, você consegue identificar algumas coisas, né, que essa pessoa está querendo te dizer, mesmo sem falar com palavras, né? Então, nesse ponto a gente fala um pouco também sobre uma análise corporal, vamos dizer assim. Então, se você está falando com a pessoa está sempre de braço cruzado, virado para outro lado, talvez essa pessoa não queira mais continuar aquela conversa, né? Não está mais aberta àquela conversa. Então, apesar de nós sermos todos, entre aspas, iguais, a gente tem uma temática bem diferente e isso se aplica nas obras de arte também, né? Então, trabalhar sempre o contexto é muito importante para você entender
todas essas situações. Então, por exemplo, uma obra que foi desenvolvida lá no período da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, se ela fosse desenvolvida hoje, ela não teria o mesmo significado. Por quê? Porque ela vive, né, em outro contexto totalmente diferente. Apesar de a gente estar vivendo um momento também de muita, assim, vamos dizer, tristeza, né, igual se viveu na Primeira Guerra Mundial, mas é uma tristeza um pouco diferente, né? Então, uma obra que foi feita naquele momento, se fosse colocada agora para exposição, estaria, entre aspas, fora de contexto, né? Embora a gente tenha, né, que estar sempre frisando que é muito importante você se colocar no período em que aquela obra foi feita, para que você entenda realmente o que o autor quis passar, né? Aqui, gente, eu tenho deixa eu até dar um zoom aqui pro pessoal que está em casa. A gente tem um vídeo, né? Eu gosto muito desse grupo aí. Depois, se vocês quiserem pesquisar lá, vocês podem colocar esse nome que está aí no título do slide. Ó. Vídeo do grupo Pilóbolos Shadowland. Você coloca lá no Google que vai aparecer, né? E é um grupo, né, que trabalha muito com essa temática de sombras, né? Então, tudo que aparece na imagem lá do espetáculo deles é feito através das sombras, né? Então, você olha aqui essa primeira imagem aqui que está no canto superior esquerda de vocês, ó, que está em roxo, né? Vocês veem aqui as pessoas, um balão, tudo isso aqui é sombra. Você vê aqui embaixo também, ó, na imagem que está em azul, prédios, como se fosse aqui a Estátua da Liberdade, né, de Nova York. Inclusive, esse vídeo aqui é muito bom, depois se vocês deem uma pesquisada lá. E aqui no canto inferior direito da tela de vocês, ó, está aqui como eles se movimentam para fazer uma árvore aqui, por exemplo. Olha o tanto de pessoas, tanto de gente aqui que eles usam para fazer uma árvore, né? Eu não vou colocar aqui o vídeo porque como eu vou postar a gravação depois no YouTube, aí é um monte de frescura lá que não pode botar nenhuma música. Aí depois vocês pesquisem, tá? O vídeo. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram, que são muito famosos os vídeos dele. Mas para quem não viu, pesquise lá depois. Pilóbolos Shadowland. Você vai encontrar e achar bem interessante. Nesse ponto, pessoal, gente, eu estou tendo que ir um pouco rápido aqui no conteúdo, tá? Porque tinha muita coisa para a gente ver em pouco tempo de aula, tá? Porque as aulas de vocês foram reduzidas, né, para uma vez por semana, a aula ao vivo, por conta da participação, né? Está muito baixa e a gente eu reduzi, né, para uma vez por semana e a gente acaba tendo que correr um pouco com o assunto aqui, mas não deixa de passar por todos os tópicos também. Nesse ponto, a gente fala um pouco sobre arte e religião. Nós estamos no período junino, né, o período que a gente, se não estivéssemos passando por essa pandemia, a gente estaria frequentando aí eventos juninos, vendo as quadrilhas, ou para você que gosta, estaria até ensaiando ali as quadrilhas. Nessa questão a gente tem essa relação de arte e religião, né? Eu trouxe esses dois exemplos, né, a dança aos orixás e a quadrilha, porque é bem conhecida aqui na nossa região, né? A dança dos orixás nem tanto, porque é um pouco mais ao norte, mas a quadrilha, como engloba toda a região nordeste, é bem conhecida aqui pela gente. Inclusive, todo mundo aí, eu acho que em algum momento, nem que seja para ganhar um ponto na escola, mas já dançou uma quadrilha aí. Então, trazer essa relação de arte e religião é muito importante porque em muitos momentos da nossa história, a arte teve de mãos dadas com a religião. Então, a quadrilha, né, que faz referência aí aos santos Santo Antônio, São Pedro, São João, é uma referência a santos, né? E a dança dos orixás também é uma referência a santos, né? Só que é uma questão um pouco mais diferente da nossa cultura aqui. A gente não tem muito essa questão de cultuar os orixás, né? Isso aí tem muito também na Bahia, alguns lugares assim. Depois que a gente tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha lá que você vai achar bem interessante, né? Lembra bastante a nossa quadrilha, né? Só que em menor proporção. Mas lembre-se, né? Arte e religião andaram muito de mãos dadas, né? Inclusive no período da Idade Média, era uma questão muito forte, né? Trabalhar essa questão de arte para enaltecer a igreja, né? A igreja católica que naquele momento de Idade Média era soberana, né? E ela queria dominar tudo, desde arte, religião, política, enfim. Curiosidade, né? A gente vai ver aqui umas curiosidades sobre a origem da nossa tão famosa quadrilha junina. A quadrilha, né, teve origem na Inglaterra no século
XIII. Posteriormente, ela foi incorporada e adaptada à cultura francesa e se desenvolveu nas danças do salão a partir do século XVIII. Sempre essas coisas começam, né, em outro lugar, o brasileiro pega, melhora um pouco e usa para si. Assim, a quadrilha se tornou popular entre os membros da nobreza europeia. Com a sua disseminação na Europa, a quadrilha chegou a Portugal. A partir do século XIX, a dança se popularizou no Brasil, mediante a influência da corte portuguesa, sendo bem recebida pela nobreza do Rio de Janeiro, então sede da corte. Só que isso, ao longo dos anos, né, deixou de ser uma coisa, entre aspas, de nobreza, né? Se tornou tão popular que todo mundo dança uma quadrilha. Naquele momento, era uma coisa assim mais nobre, né? Vamos dizer dessa forma. Embora fosse uma dança dos meios aristocráticos, mais tarde a quadrilha conquistou o povo e aderiu ao significado novo e mais popular. Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais, né, como um festejo para agradecer a colheita e ainda homenagear os santos populares. Então, em um primeiro momento, a quadrilha era para agradecer a colheita e para enaltecer, né, homenagear os santos, o que ainda acontece hoje em dia. Né? Muitas vezes o pessoal que participa nem conhece muito bem a história de algum santo, alguma coisa do tipo, mas gosta ali daquele clima. Né? O clima junino é muito satisfatório, vamos dizer dessa maneira, para o nordestino. Né? A língua do corpo é outro tópico que a gente tem que abordar nesse momento. Ou seja, o corpo fala, né? Então, numa quadrilha, a gente não precisa que os dançarinos falem, olha, nesse momento a gente está dançando aqui uma parte feliz da música, nesse momento a gente está dançando aqui uma parte triste da música. A gente não precisa que eles falem isso, porque a expressão corporal naquele momento traz pra gente essa ideia, né? Quem nunca assistiu algum filme de Charlie Chaplin, né? Que não tinha diálogo algum, né? O cinema ainda era mudo, mas que você entendia, né? Qual era a mensagem que aquele filme queria passar. Quem nunca assistiu, né? Tempos Modernos de Charlie Chaplin é um clássico que quiser assistir posteriormente. Eu acredito que tem até no YouTube, assim, não precisa nem você procurar em outro lugar. Se você colocar lá, provavelmente você vai encontrar. Então, Chaplin, né, disse o seguinte: a arte é uma emoção adicional, justaposta a uma técnica apurada. Ou seja, né, para se fazer um espetáculo, para se fazer um filme, ter sucesso, alguma coisa assim, você tem que, antes de tudo, ter uma boa técnica, né, daquilo. Então, Chaplin conseguia fazer as pessoas sorrirem sem dizer nada, porque ele tinha uma técnica de mímica bem apurada. Então, Charles Spencer Chaplin, né, que nasceu lá em 1988 e faleceu em 1977, nasceu em Londres, foi ator, diretor, roteirista, bailarino e músico. E teve, né, sua expressividade muito forte no cinema mudo. Então, se você não conhece, né, trate de conhecer, porque isso é muito importante. Inclusive, questão de muitos vestibulares sempre volta e meia estão abordando essa temática relacionada ao começo aí dessas artes. Né? Lá em 1980, 89, 1910, esse período bem característico que o ser humano passou por diversas transformações. Né? A gente entende, né, que esse período de cinema mudo ocorreu também ali na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que era um momento que o pessoal estava tão assim triste que precisava de alguma coisa que fizessem ele sorrir, né? Então, inclusive tem um espetáculo do Chaplin que ele faz uma crítica, né, ao ditador alemão Adolf Hitler, que é muito importante que vocês conheçam, né, porque é bem interessante até pro lado histórico de vocês. Pessoal, ó, a gente vai até esse ponto aqui da nossa aula, né? Depois nós continuaremos com a história do teatro como um todo, vamos entender o que é que aconteceu, de onde é que veio, mas para hoje é isso, já está dando aqui o nosso horário, né? Temos só os 5 minutos finais que eu sempre deixo para vocês tirarem as dúvidas e na próxima aula a gente continua a partir desse ponto. Então, nesse momento, quem tiver suas dúvidas pode ligar o microfone aí ou digitar no chat que eu vou estar disponível aqui para responder vocês. Deixa eu ver quantas pessoas participaram aqui. 9 pessoas, né? É realmente uma participação bem baixa, então bem abaixo do esperado, aliás. E aí, pessoal, dúvidas? Tudo tranquilo? Entenderam tudo? Não entenderam nada? Como é que estão aí?
Tranquilo, o Ítalo comentou aqui, né? Né, Ítalo? Vamos participar do pré-ENEM, gente? Vocês vão participar do pré-ENEM que estão organizando aí? Oi, pronto. Nessa parte aqui ou aquela parte que a gente falou lá no começo? Pronto, ó. Nesse ponto aqui, Bia, é muito importante que vocês conheçam, né? Charlie Chaplin, acho que tu conhece, né? Mas é muito importante que vocês conheçam e saibam o seguinte, né? Quando a gente fala da língua do corpo, a gente está falando dessa questão realmente de expressividade, né? Ou seja, se você vê o seu colega de aula ali, né? Que você tem contato com ele diariamente, um dia que ele está mais triste, você consegue perceber, né? Ele está ali mais paradinho, cabeça baixa, ou seja, ele não falou nada. Mas a língua do corpo dele ali acabou de te passar o que ele está sentindo naquele momento, né? Então, a expressão corporal é o que essa língua do corpo trabalha realmente disso, né? Então a gente tem uma expressividade gestual. Como lá no cinema mudo, né? Como é que você vai fazer uma piada para a pessoa sem dizer nada? Ou seja, né, você tem que mostrar alguma coisa. Então, como é que você mostra isso? Através de movimento. Isso, exatamente. Através de movimento, através de mímica. Isso você consegue fazer passar para a pessoa aquele sentimento, né? Então, no filme, né, por exemplo, do Charlie Chaplin, quando ele vai chorar, ele coloca a mão assim, o dedo assim próximo ao olho, né, e faz um movimento de uma lágrima descendo, né? Então você entende que ali representou o choro, né? Então, através da língua do corpo, sem dizer nenhuma palavra, você consegue se comunicar com as pessoas. Então, hoje, né, você dizem, né, alguns cientistas afirmam que quando você conhece uma pessoa há muitos anos, você é amigo dela há muitos anos, vocês não precisam trocar palavras para se comunicar, né? Um olhar assim para o lado, alguma coisinha assim, você já sabe que o teu amigo ou tua amiga ali quer dizer, porque você já tem uma convivência muito, muito longa. Entendeu, Bia? Pronto, já fez o cronograma